Então, muito boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos aí com o segundo programa da Conexão Allo. Não é, Juliano? É isso? E hoje nós vamos dar sequência, conforme prometido, às questões que envolvem a NR1, né, com a presença do Dr. Rogério Messias, da Duarte Freire. Exato. Seja muito bem-vindo, Dr. Rogério. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Primeiro programa, Allo, Conexão Allo. Um dos primeiros convidados, eu fico muito honrado. Nós também, com toda certeza, ficamos muito honrados aí. A Duarte Freire é parceira nossa, né? Trabalhamos junto em muitas questões, né, Juliano? E vai ser importante essa discussão hoje, porque a gente vai trazer o embasamento jurídico da norma, né? Que está trazendo bastante discussão, que não é nova, mas veio com uma atualização que mudou bastante, né? Exatamente. E como é que está essa situação, então, da NR1? A norma, ela é uma regra. É uma regra. O direito à vida, o direito à liberdade, ela é uma norma constitucional. Uma portaria é uma norma. Uma lei é uma norma legal. Sim. A norma regulamentadora, ela vem para regulamentar uma lei. No caso da NR1, ela vem para regulamentar a norma infralegal que está disposta na CLT a partir do artigo 154 até o 159, que trata da saúde e segurança do trabalho. Em suma, é a saúde e segurança do trabalhador. Então, uma norma extremamente importante. Extremamente importante. E a NR1, ela é a espinha dorsal das demais NRs. Vamos pensar que a NR1, ela é a locomotiva, e as demais NRs, ela vem para pensar as diversas atividades econômicas e as diversas organizações do trabalho. Então, se fosse uma locomotiva, para quem já viajou no Centro Mineiro, né, onde tem extração de ferro, então tem lá a locomotiva, tem os vagões com bauxita, tem o vagão com milhão de ferro. Então, cada uma daquelas é uma especificidade de organização de ambiente laboral. A NR1, ela é aquela que dá a direção para as demais NRs. Ou seja, extremamente fundamental. E ela é traçada para todo tipo de organização? Existe tamanho específico? O pequeno ou médio, ele tem que também atender ao que está na NR1? Ou são grandes empresas que precisam se adequar a ela? Juliana, uma pergunta interessante, até porque a gente precisa pontuar por que a gente está usando o termo organização. Organização do trabalho. Por quê? A NR1 não é só aplicável na atividade econômica privada. Ela também abrange organizações de trabalho pública. Mas, para a audiência do Conexão, nós vamos tratar e falar diretamente, mais especificamente, para o empresariado. Então, aí feita essa ressalva, eu posso responder a sua pergunta, Juliano, que a NR1 ela é aplicável a todas as organizações de trabalhos onde tem empregados regidos pela CLT. Então, obrigatoriamente, você tem que ter um empregado. É uma pergunta simplista, mas se é um microempresário, uma pessoa só, ele não tem que atender a NR1. Obrigatoriamente, ele teria que ter um funcionário, um empregado. Juliano, até que todas as organizações, dentro da NR1, existe a previsão de alguns documentos obrigatórios. Para todas as empresas, não. Para todas as atividades, não. Então, por exemplo, uma empresa de pequeno porte de risco 1 e 2. Existe um documento obrigatório dentro da NR1, que é chamado de Gerenciamento de Risco Ocupacional, e o PGR. É um assunto de letrinha. Isso. É um assunto de letrinha. É o Programa de Gerenciamento de Risco. Esses dois documentos, eles não são exigidos de todas as empresas. Então, essa empresa de pequeno porte, com nível de risco 1 e 2, o microempreendedor, a microempresa, também não tem obrigação de ter esses documentos, mas
a NR1 também é aplicável. Porque a NR1 é ampla e ela atende a saúde do trabalhador. Então ele vai ter situações que ele vai precisar atender. Exatamente. Por exemplo, a NR1, ela veio com essa modificação, a gente chega lá. Exatamente. Não estou queimando largado, mas nós vamos falar o assunto mais importante do momento é a inclusão dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Exatamente. E aí, a NR1, com essa mudança, ela faz um link direto com a NR17, que ela se refere, né, ela regulamenta o ambiente laboral com relação à ergonomia. Exatamente. Ergonomia. Então, a ergonomia, assim, só para a gente situar, é a adequação do ambiente laboral às condições humanas, não o inverso. Não é a adequação do ser humano a determinado ambiente laboral. E é muito interessante isso, porque a gente vê que em muitas situações ocorre justamente o contrário. A pessoa já tem lá a empresa, já tem as questões instaladas, né? Já tem imóveis, às vezes, que são até antigos, que não tem nenhuma capacidade ergonômica, e aí as pessoas vão chegando e têm que se adaptar àquelas condições. E aí vão sofrer as consequências, às vezes, né, na saúde. Então é interessante a colocação do Dr. Rogério, né, Juliano, porque realmente há que se fazer mudanças, de certa forma, constantes, no intuito de atender as necessidades do trabalhador quanto à sua saúde. Exatamente. Isso é dinâmico, né? Exatamente, é dinâmico. E outra coisa, porque assim, ó, quando você vai comentar com um determinado empregador, e isso abrange empresa e o empregador individual, desde que tenha empregado regido pela CLT. O empresariado brasileiro não é segredo para ninguém que ele é praticamente sufocado por regulamentações, por cobrança de tributos, de impostos. Então criou uma cultura onde, quando se regulamenta alguma coisa, quando se aumenta alguma obrigação, o empresário ele tem uma natureza refratária. Exatamente, ele resiste. Ele resiste. Porque mais um, né? Já está sobrecarregado. Ele já está sobrecarregado. Então, mais isso. Não é possível. Mais alguma coisa. Mais alguma coisa. De outras coisas. Aí que vem a importância de uma boa assessoria. Por quê? Exatamente. Porque a NR1 trata de vida de pessoas. Exatamente. Trata da saúde do trabalhador. Trata do cuidado que a empresa deve ter, que ela deve observar, para não prejudicar um universo. Porque uma vida é um universo. Exatamente. E outra coisa, uma vida, a saúde do trabalhador, ela é refletida e sentida na sociedade. Com certeza. E aí, esse é o objetivo principal da NR1, né? Ela não vem para, como se dizer, mais uma simplesmente, né, para trazer obrigações, né, mas principalmente para garantir que essa vida, né, ela seja saudável. E é muito interessante que o doutor falou desse refletir, né, na sociedade, porque a gente sabe quando alguém sofre, né, ou um acidente, alguma questão permanente no trabalho, afeta toda a família e o entorno, né? O quanto que isso é prejudicial e como isso pode ser prevenido. Eu estava pensando, vindo para cá, Juliano Evado, para quem lida com o empresariado, para quem conversa com o empresariado, tem essa obrigação de contar com o empresário, para o gestor, que cada empresa tem um superpoder. Exatamente. Tem um superpoder. Como se chama esse superpoder, que é reconhecido, inclusive, na jurisprudência do trabalhista e na jurisprudência do país, que é a função social da empresa. Você falava agora desse reflexo da saúde e segurança do trabalho na sociedade. Eu até pensei assim, num caso hipotético, né, daquele empresário que está estafado de tanta obrigação, de tanta regulamentação, mas que consegue ali juntar um dinheiro para poder viajar, né? Uhum. Então, ele vai viajar, um dos destinos mais buscados, né, Punta Cana. Então, Punta Cana, você tem que pegar um avião.
Tá indo bem. Tá beleza, tá indo bem. Então ele pega ali o roupão dele, escrito no bolso assim, ó, Palácio de Caras, dobra, faz a mala e leva pro aeroporto. Aí eu queria perguntar para esse empresário o seguinte: na empresa dele, ele resiste, ele não cumpre as obrigações impostas pelas NRs, né, editadas pelo Ministério do Trabalho, assim, com caráter técnico, pensado, mínima, estritamente o necessário mesmo, né? Para determinada atividade econômica. E a atividade dele foi, suponhamos, né, nesse exemplo hipotético, foi atingido pela obrigação, essa nova obrigação da ANR, incluir os riscos psicossociais. Eu fico pensando, esse empresário chegando no aeroporto e já com a malinha dele, com o roupão de caras, ele senta no saguão do aeroporto e fica sabendo, pelo alto-falante do aeroporto, que o controlador de voo, essa categoria, a Infraero, por exemplo, ou suponhamos que fosse uma empresa privada, não cumpre as normas de segurança e saúde do trabalho. Suponhamos que essa empresa também é resistente à aplicação do PGR, tal qual a NR1 ela exige agora com os riscos psicossociais. Será que, se ele ficar sabendo que outros 10 controladores de voo foram afastados por estafa de trabalho, estresse, burnout, depressão, e aquele que está lá só não foi afastado porque não tem ninguém para substituir, ele olha para o céu. Será que ele vai pegar esse avião? O avião está... aquilo é um tecido, é uma malha de tanto avião cruzando. Será que ele embarca? Mas você trouxe um exemplo interessante, né? Porque a gente está falando em risco de vida, mas é assim mesmo, porque não levando ao exagero de se pegar um avião, imaginando que o controlador, o próprio piloto está estressado, estafado, né? E aí imagina a responsabilidade de um profissional dessa natureza para manter a integridade, né, e a vida dos demais. Então, isso na nossa empresa, em escala menor, tem a mesma dimensão. Porque nós estamos falando de vidas. Se você pegar, por exemplo, motoristas, Sim. que estão a todo momento ali no trânsito, sofrendo toda aquela pressão de trânsito, imagina se ele não tem esse mapeamento do risco psicossocial em cima desse motorista, o risco que ele não está correndo. Foi a segunda categoria que eu pensei. Né? É claro que o voo, o avião, ele não é um bem, né? Não é um meio de transporte abrangente. Mas e o ônibus intermunicipal, como que o pessoal vai entrar no ônibus para descer? Uma carreta carregando produtos inflamáveis, né? O risco que você não está correndo nas rodovias brasileiras. Então, se você não tem esse controle, se você não cumpre o mínimo da NR1, o risco é muito grande, né? Exatamente. E é muito interessante porque a gente percebe, e já tem estatísticas que comprovam isso, e a gente vai deixar depois disponível, né, Juliana, Sim. aqui no nosso canal e nos nossos materiais aí no nosso site, a respeito das estatísticas que falam aí do não cumprimento de normas, né, da saúde do trabalhador dentro das empresas. O tanto que a gente perde com isso, né, em termos de absenteísmo, em termos de doenças, afastamentos e uma série de situações, além da baixa produtividade, né, que uma pessoa numa situação dessa deixa de produzir, vamos dizer assim. Então já está constatado que se nós, enquanto empresários de empresa, tivermos essa responsabilidade de atendermos às exigências, não por conta só das exigências, mas porque de fato queremos que a nossa empresa, os nossos trabalhadores tenham um ambiente saudável. Esse é o objetivo principal. O objetivo principal, né? Nós, enquanto empresa que dá assistência, né, o Dr. Rogério, enquanto profissional que busca o cumprimento da legalidade, né, das normas e da lei, o objetivo final não é uma caça às bruxas, né, doutor? Exato. Mas, acima de tudo, garantir que essas condições sejam atendidas
né, em benefício da própria empresa. Sim. Né? A grande beneficiada, né, é a empresa, porque a empresa é justamente a soma de todos esses trabalhadores. Né? Veja bem, Evandro, Juliano, eu até puxei agora aqui um arquivo que eu obti no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, eu vou ler para eu não errar essas estatísticas, mas não adiantando as suas estatísticas. Eu tenho certeza, por exemplo, em 2022, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e a Organização Mundial de Saúde, conhecidíssima a OMS, durante a pandemia, publicaram diretrizes sobre a saúde mental no trabalho. Nessa publicação, estimou-se que no mundo 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e à ansiedade, o que representa um custo de quase $1 trilhão à economia global. Isso impacta em todos nós. Né? Sim. Então é interessante que a urgência e a necessidade da lei, né, ou do cumprimento dessa norma, ela é mais do que justificada. Mas é interessante que houve aí, não sei se foi um adiamento, né, e aí o doutor Rogério poderia estar explicando para nós, porque seria agora, a partir de 26 de maio, né, já seria passível de autuação. É isso? E como é que foi essa questão? Isso, exato. A NR1, ela tem previsão de vigência a partir de maio desse ano. Certo? Ela já está em vigência. Já está em vigência. O que não está é a provável, possível, eventual inspeção do trabalho com sanções. Uma autuação. Multa. Mas sim, a fiscalização ela vai acontecer. A fiscalização ela vai acontecer. A grande novidade dessa NR1, dessa nova NR1, é a inclusão dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Exatamente, foi o que a gente abordou bastante no Conexão anterior, não é isso mesmo? Exato. Então, essa é a grande novidade. Mas, né, atendendo a pedidos, sim, a comissão ela preferiu, nesse primeiro ano, valer a NR1, essa mudança da NR1, como um período de adaptação. De adaptação. Ela deu um ano a mais para que as empresas se reorganizem e se adaptem a atender essa nova atualização da RN. Isso, é um intervalo pedagógico. Certo. Pedagógico. Mas eu posso deixar o ano que vem? Vai ser, então, a partir de maio de 2026, aí sim começam as autuações. As autuações. Então, se a empresa receber uma inspeção do trabalho, ela tem que estar adaptada. E é muito interessante. Tem que estar atualizada. E aí, quais seriam os principais documentos que uma empresa teria que ter? O que ela teria que ter para atender a NR1? Você comentou do PGR, né, que seria o Programa de Gerenciamento de Riscos. Esse gerenciamento de riscos está na moda em qualquer situação, desde do compliance e outras controles internos. Quer dizer, a gente tem que ter, né, um programa de gestão de riscos, é quase que uma obrigação a empresa ter, mas além da questão do gerenciamento, que outros tipos de documentos, o que a empresa teria que apresentar para não correr o risco de estar em desacordo com a norma? O gerenciamento de riscos ocupacionais, ele é uma ferramenta para compor o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Essa primeira ferramenta, ela é reduzida a termo, ela é registrada nesse documento que se chama PGR. Uhum. É um documento obrigatório. Ele é obrigatório, ele não é facultativo. Dependendo, então, a primeira coisa que a empresa tem que pensar é se ela se enquadra na exigência da elaboração desse documento. Exatamente. Com esse método. A NR1, como eu disse, ela é obrigatória, ela tem de ser observada,
por todas as organizações. Agora, as empresas que se enquadram, a primeira coisa é pensar, o empresário pensar, será que a minha empresa se enquadra na obrigação de ter esse documento? Então, o que o GRO vai fazer? Vai observar a organização do trabalho, o dia a dia, vai coletar dados, fazer workshop com os empregados, emitir documentos, formulários, para saber como que é aquela atividade, ela é exercida. Exato. E se daquele exercício, daquela atividade, advém os riscos Algum risco ao trabalhador. ocupacionais. Uhum. E agora, com a grande novidade, o porquê desse podcast, o porquê do convite, que eu mais uma vez agradeço, é justamente informar para o empresariado que, dentre esses riscos ocupacionais que o RH já sabia até de cor, precisa conter também os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Tem de ser relacionados ao trabalho. E como o empresário ele prospecta esse possível risco? Porque é um possível. Uhum. É um possível. Ele não é uma coisa engessada. Nem todas as atividades têm risco químico. Sim. Nem todas as atividades têm risco biológico. Cada atividade tem seus riscos inerentes a ela. Né? E como que é detectado? Com esse expediente, com a pesquisa, com o profissional que o empresário chama, Questionários. os questionários, os trabalhadores, é uma coisa interessante agora pontuar que a NR1, a obrigação de gerenciamento de riscos, ele não sobrecai apenas no empresário, no empregador. Os trabalhadores exercem um papel fundamental. Principalmente na execução das lideranças, né? Na execução e na detecção desses Exatamente. possíveis riscos. Se ele detecta um risco, ele tem a obrigação de informar que aquela atividade tem um risco que talvez não tenha sido mapeado, mas que precisa agora ter uma ação em cima dela. Exatamente. E outra coisa, o empresário, ele tem a obrigação, já tinha, né? Sim, a NR1 não é de hoje, né? A atualização é nova, mas a NR1 já está há tempo aí, né? Já há tempos. Então, ele tem a obrigação de capacitar esse trabalhador. Uhum. Ele tem essa obrigação de capacitar. Isso consta, inclusive, na regulamentação, né? O treinamento e capacitação, precisando das lideranças para que elas estejam atentas. Exatamente. É uma obrigação também. O empresário designar lideranças relacionadas a esse tema de segurança do trabalho, segurança e saúde do trabalho. O treinamento, por exemplo, o empresário, a gente tem muito contato, né, com esse tipo de dúvida. Ele faz um PGR, ele trabalha um GRO, e aí passa 3, 4 anos e fala, não, mas eu já fiz. Quando? Em 2020. Já mudou a equipe. Já mudou a equipe. O empresário, ele começa, né? Ele começa uma atividade hoje, em determinada localidade, ele prospera. Em 6 meses ele prospera. E aí ele precisa o quê? Ampliar. Essa ampliação, ela enseja uma nova capacitação. Não interessa se passou só 3 meses. Não interessa, mudou, né? Mudou. O ambiente de trabalho mudou, Exatamente. Pessoas novas, processos novos, local novo. Exatamente. Já é tudo passível de fazer de novo. Imagina que aquele pequeno empresário, agora ele atua em escala industrial. Então tem maquinário moderno. Aquele trabalhador ele precisa receber o treinamento para utilidade, né, para produtividade. Exatamente. Mas, principalmente, ele precisa saber de como lidar com aquela nova organização. Para a sua própria segurança e para a sua própria saúde. Né? E, doutor, pegando o gancho aqui até da sua historinha do empresário que vai viajar, mas não dá a mínima para como está a empresa dela, se está dele, né, se está ali fazendo o que deve ser feito ou não. Ele quer o operador de voo em dia. Exatamente. Ele quer o motorista de ônibus. E a gente sabe que muitos empresários, talvez seja uma cultura brasileira, a gente não aprende pelo amor, né? A gente aprende pela dor, né? Ou talvez todos os seres humanos sejam assim. O que acontece, então? Como é que esse empresário vai aprender pela dor
quando ele não cumpre o que está especificado na NR1? Bom, Juliana, essa fiscalização, essa inspeção do trabalho, ela é feita por um auditor que ele só trabalha com isso. Assim, ó, o dia a dia dele É isso. As NRs. Atualmente a gente tem a NR1 da 1 a 38. Né? Esse não é um rol fechado, ele não é um rol taxativo. De acordo com as atividades econômicas que vão surgindo, com a modernidade, tecnologia, isso exige uma atualização e uma ampliação. Então, esse empresário que não observa a regulamentação, a atualização, ele pode sofrer uma fiscalização, ele pode sofrer uma multa. Mas a multa a gente paga, tá bom? Mas não é só isso. Num caso mais grave, ele pode ter as atividades suspensas e, inclusive, responder criminalmente. Ele pode responder criminalmente. Criminalmente. Então, é sério, né? É sério, não é brincadeira. O empresariado do nosso país precisa de orientação, precisa de reflexão, porque isso aqui é uma norma, é obrigatório, não tem como fugir. Então, exatamente, não é melhor você procurar um jeito menos doloroso, menos custoso de aplicar essa norma, exatamente, de refletir sobre o que ela almeja, que é a segurança e saúde do trabalhador, que é a saúde e segurança da comunidade, de uma cidade. Exatamente. Não é melhor partir desse princípio? Mas com toda certeza. E já está comprovado, né, que esse atendimento à norma vai garantir melhor produtividade. Está aí os números, estatísticas que comprovam o quanto isso tem custado ao país, às empresas, né, e às pessoas. Então, é uma mentalidade que ainda é observada em muitos empresários, mas a gente percebe também que isso tem mudado. Né? A gente tem visto aí na mídia empresas que, inclusive, são modelos, né, de terem essas situações atendidas e até mais do que atendidas. Fazendo mais do que a norma exige. Plus, né? Atende a norma e acaba trazendo, através de parcerias, né, com empresas, com assessorias, situações que garantam um ambiente de trabalho extremamente favorável. Né? Tem aqueles índices, né, da melhor empresa para se trabalhar, a insatisfação no trabalho. Então, é interessante que o empresariado procure fazer, de vez em quando, uma pesquisa de clima, né, Juliano? De insatisfação, porque ao fazer essas pesquisas, ele vai colher, inclusive, os indicativos, não é isso? Os indícios de que pode estar começando a surgir uma insatisfação, alguma situação, que pode, com o passar do tempo, ter aí um estresse, algumas doenças provenientes do trabalho. E aí o papel da liderança que você mencionou agora há pouco, né? Tem um impacto diretamente no clima organizacional, né? Então, quando você não tem o cumprimento mínimo da NR, que é a segurança do trabalhador dentro da empresa, o seu clima organizacional vira tóxico, né? Você tem um clima tóxico. E aí por isso que veio essa questão dos riscos sociais, né, doutor? Para mitigar isso, que quando você tem um clima organizacional ruim, tóxico, você acaba afetando a saúde mental das pessoas, né? Exatamente. E que depois afeta o físico, né? Exatamente, Juliano. Essa é uma história, eu lembrei de um caso agora, e assim, eu não vou nem citar a cidade, eu morei numa cidade longe daqui, nós estamos falando do sul de Minas, e isso há algum tempo já. Sim. Aliás, há muito tempo. O tio é velho. Isso no início dos anos 2000, que eu tive a ciência, e é um fato, como diria o Paulinho Gogó, ele é um fato benéfico. Então eu tenho que comprovar. Então é o seguinte, veja bem essa história. Em determinada cidade, onde eu morei, onde eu presenciei parte desses atos, uma empresa de distribuição de bebidas, um refrigerante de cola, não sei se vocês me entendem, que, por conseguinte, concorrente de outro refrigerante de cola, certo? Travava, ou trava ainda, né? Isso é sabido, isso é noticiado, não uma concorrência, mas uma briga de foice. A briga de mercado é gigantesca. É assim desde sempre. Né? Desde sempre.
Mas, né, com essas intervenções, a gente imagina, né, no mundo ideal, chegar numa concorrência mais justa. Então, nessa determinada cidade, em uma dessas empresas que concorrem entre si de forma brutal, existia o hábito de fazer uma reunião semanal com os vendedores de uma dessas empresas, de uma dessas distribuidoras, não necessariamente a marca A empresa, em si, a empresa em si, a distribuidora da cidade. E em uma dessas empresas tinha uma reunião semanal aonde era debatido estratégias, né? Um verdadeiro workshop, escutava vendedores, demandas e exigências de cumprimento de meta. E no final dessas reuniões tinha lá um ensaio de um grito de guerra, com palavras impublicáveis, e na saída cada vendedor tinha lá um orangotango de pelúcia empalado num cabo de vassoura. E aí o vendedor pronunciava essas palavras, dava esse grito de guerra. Na saída, ele tinha que dar um tapa no macaquinho que representava a concorrente. Certo? É a história toda? Não é. Por quê? Aí vem, né, as doutoras, as psicólogas da Conexão Halo também vão ficar arrepiadas com isso. Por quê? Quinzenalmente era revisada as metas. E nessas empresas é assim, se você vendeu 100 esse mês, você tem que vender 110 no mês que vem. Vai reajustando. E vai reajustando. Quase que exponencial. Exponencialmente. E isso, né, o exagero de cobrança, o excesso de carga de trabalho, é um fator de risco. Estressante. Né, que a NR1 agora prevê. A NR17, que faz a conexão com a NR1, ela deixa isso muito bem claro. Excesso de cobrança, excesso de carga de trabalho. Exatamente. Então, nessas reuniões periódicas de revisão de metas, tinha os campeões e tinha o último lugar. Se tem o primeiro lugar, tem o último lugar. Alguém fica em último. Ou alguém fica em último. Então, o último lugar, quando anunciado nessas reuniões, ele era obrigado a colocar uma orelha de burro. Olha que coisa absurda. Orelha de burro. Fato venéreo. Olha só. Citando Paulinho Gogó. É um bullying empresarial. Total. Aí eu te pergunto, esse ambiente, essa organização, essa empresa, essa distribuidora, será que existe um risco psicossocial a ser detectado? Não. Será que existe... Está exposto. Alguém colocar? E é aquela orelhinha aqui de cartolina, na época de Páscoa, que a criançada faz a de coelho. De coelho era de burro. A da empresa era... Só faltava mandar o cara desenhar a própria orelha, cortar e colocar. Exatamente. Então esse tipo de conduta... É um exemplo clássico, né? É um exemplo clássico de como... Porque assim, aquela ofensa, ela tem um destinatário. Sim. Né? Ela tem muito sério, inclusive. Muito sério. Sim, em cada destinatário é inadmissível em qualquer situação. Em qualquer organização, em qualquer empresa, mas ela tem um destinatário. Tem um introspectivo, tem o predisposto. Isso vai ocasionar traumas, situações difíceis, né? E você não alcançar a meta, você tem que avaliar o motivo do não alcance. Às vezes a situação não é nem culpa do profissional. Né? Você tem uma questão de mercado. Contexto, outras situações. Exato. Essa é uma palavra muito importante também. A organização do ambiente laboral. Por exemplo, vamos de história. Mais uma historinha. Imagina Venéria também? Venéria de norte a sul. Mas essa eu quero contar ela de forma hipotética. Imagina o seguinte: o Evandro Bogo abre. Toda cidade tem uma loja de calçado gigante. Né? A cidade pode ter 5 mil habitantes, tem uma loja de calçado.
Então, suponhamos que tem lá Boco Calçados. Então, tem lá 5 vendedores. 5 vendedores. Geralmente, esse tipo de ambiente de trabalho, ele é organizado assim. Fica um vendedor, tipo uma filinha indiana, o cliente chega, o primeiro que está na frente atende, né? Então, tem lá a primeira, a vendedora Maria, por exemplo, atende alguém e aí ela vai para o fundo da loja, realiza ou não a venda e volta para o final da fila. Né? Todo mundo reconhece, né? Todo mundo reconhece esse tipo de loja, esse tipo de organização. É uma forma de organização, né? Para você organizar os vendedores. É uma forma, e assim, à primeira vista, parece justo. Às vezes é justo. Agora, imagina o seguinte, imagina a vendedora Maria. Vamos destacar a vendedora Maria desse grupo de 5 vendedores, que fica ali em filinha indiana, entendeu? Imagina o Rogério, véspera do dia dos namorados, né? O cartão de crédito, o roxinho, já não tem jeito de mais nada. E ele tem na conta R$20. E ele precisa fazer uma graça, né? Para ficar bem em casa. E ele vai na Boco Calçados. E quem atende? A Maria, né? Só que aí, quando o Rogério entra na Boco Calçados e a Maria informa pro Rogério que não existe rasteirinha de R$20, ele tem que ir embora, ele não tem mais dinheiro. E aí ela não vendeu nada e volta pro final da fila. Sim. E aí quando vê, ela vai, todo mundo atende, ela volta para o primeiro lugar. Entra quem? Juliano. Também com o cartão. Não, o Juliano é o seguinte, o Juliano é diferente, entendeu? Não, ele entra na Boco Calçados, ele não tem o que serve. Esse exemplo está muito hipotético mesmo. Não tem o que serve para ele, porque o Juliano, na Boco Calçados, tem o calçado mais caro, é um tênis de R$400. E ele não usa tênis de R$400, imagina. Então, a Maria atende o Juliano e não vende de novo o Juliano. Por outro motivo. E dia 15 o gerente chama a Maria e fala para ela: Maria, você não... a Joana já vendeu praticamente a meta inteira, você não vendeu um terço. Aí dia 16 ele cobra de novo, dia 17, mas ela está... Esse é um tipo... Acaba penalizando o profissional. Exatamente. Essa é uma organização de trabalho que merece uma detecção, merece um acompanhamento, merece um acolhimento. É o tipo de cobrança, mas ela não tem culpa. O que a gente pode fazer para esse trabalhador? O que a gente pode fazer para engajar, para motivar, entendeu? Para falar para ela que é um momento que existe esse evento. Exatamente. Acontece toda vez. Para poder a Maria continuar com o emprego, continuar com as vendas, com o salário, com os planos, com os sonhos, com as compras e manter ela engajada. Exatamente, porque não é só a cobrança, né? Não. Então a gente entende que, né, já caminhando aí para nossas finalizações, é interessante a gente perceber o seguinte, que quando a gente fala desse ambiente de trabalho, né, quando a gente fala que é uma responsabilidade das organizações, isso implica, né, que se tem que ter um olhar diferente. Porque normalmente você fica ou na cobrança, você pode estar cometendo injustiças e você pode ser o grande causador das dificuldades, né? Então, essa atenção ao ambiente de trabalho, né, com um RH mais eficiente, com situações de análise, né, com uma liderança realmente atenta, que é uma obrigação. Que é uma obrigação, né, com esses treinamentos, e disseminar dentro do clima e da organização as questões que envolvem esse cuidado, de estarmos atentos aos possíveis riscos, né? Porque quem está trabalhando com a Maria vai estar identificando isso. É por isso e que o gerente, ao invés de cobrar, tem que ser o primeiro a identificar com alguma coisa está errada, vamos modificar de repente a forma de trabalhar, né? Porque isso está penalizando um ou outro, né? Então essa atenção é importante. Por isso que esse mapeamento dos riscos é importante, porque em algum momento isso vai ter que ser identificado, que, sei lá, pode-se dizer, por azar ela estava pegando os clientes que não tinham propensão a comprar, né? Isso acontece. Então, se tivesse isso mapeado, o gerente, quando fosse conversar com ela, já ia estar com essa mentalidade. Exatamente. Olha, está acontecendo isso? Então vamos mudar alguma coisa aqui e não fazer uma cobrança, uma pressão em cima dela, né?
Então, o mapeamento dos riscos parte aí quase que um primeiro momento que as empresas têm que fazer, né? Quais as atividades que podem gerar o risco e a ação que a gente vai fazer em cima desse risco. Né? Exatamente. O empresário, ele tem agora suporte, por exemplo, né? A ALO tem uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Multidisciplinar para atender, por exemplo, a Maria, para atender aquele empregado que ficou em último lugar e teve que colocar a orelha de burro lá. Então, não basta só uma abordagem técnica, né? Uma abordagem técnica para a adaptação da empresa à norma. Precisa, sim, de um pouco de sensibilidade. Precisa, sim, de sentar e de saber e de acolher determinado trabalhador que sofreu assédio. O advogado, né? O empresário nessas equipes multidisciplinares, o empresário ele pode fazer questão também de ter um advogado nessa equipe. Por quê? Porque o advogado ele tem aquela visão processual das exigências, né, numa eventual ação trabalhista ou ação civil pública. Então, ele tem esse olhar diferenciado. Esse olhar que ajuda, que agrega na equipe multidisciplinar. Exatamente. Porque às vezes até estou cumprindo, de fato, algumas exigências, mas eu não estou documentando de acordo, né? Exatamente. E aí é comum, a gente tem, né? é que comum. é muito comum nas empresas. Você fez treinamento físico, cadê a ata, cadê não tem assinatura do empregado que fez aquele Então esse olhar, né, de que você precisa numa eventual fiscalização, né, um documento que comprova que de fato você agiu naquele sentido. Periodicidade que você precisa. Então a visão do advogado com toda certeza é importante, porque ele vai dizer, eu preciso desses documentos. Se você está fazendo, mas você não está gerando a informação, você não tem como provar. Um exemplo clássico, assim, que não tem muito a ver com o assunto, mas rapidamente eu cito e volto para cá. É o controle de jornada. Controle de jornada. Acima de 20 empregados, o empregador ele é obrigado a manter os registros. Né? Então, aí, numa eventual reclamação trabalhista, onde o empregado requeira um pagamento de hora extra que ele não recebeu. E aí, o empregador, que tem mais de 20 empregados, ele tem lá os cartões de pontos, o espelho de ponto assinado, tudo beleza. Tudo certinho, ele apresenta no processo, o juiz olha para aquilo e fala assim, não, esse cartão de ponto eu não aceito. Mas por quê? Ele está britânico, ele está marcado em horários britânicos. Exato. Como que é possível um trabalhador chegar às 8 horas da manhã, a vida inteira, 8h00, sair para o almoço 11h00, voltar para trabalhar 12h00, sair 17h00, o mês inteiro. O mês inteiro. Sem nenhum segundo, sem nenhum minuto a mais ou de a menos. atraso. Então, é um indício Exatamente. de invalidade que o advogado, antes do processo judicial, ele pode... Esse olhar, ele não é um olhar administrativo, ele é um olhar processual. Exatamente. Muito bem. Né? Agradecemos muito aí a presença do Dr. Rogério, né? Elucidando aí os casos principais aí da NR1. Não é isso, Juliano? Com certeza. E a gente vai esperar que o doutor venha mais vezes aí para tocarmos outros assuntos relacionados ao nosso trabalhador aí, as empresas no atendimento, né? Trazer esse olhar trabalhistas, que agora, né? Sempre. Só chamar. É uma honra. Será uma honra. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos aí. Boa noite e até a próxima Conexão Alon.